Agora vai. Então, boa noite a todos. Estamos aqui na nossa última pré-conferência da etapa municipal da CONAI de Farroupilha. Hoje vamos abordar o tema Gestão Democrática e Educação de Qualidade, Regulamentação, Monitoramento, Avaliação, Órgãos e Mecanismos de Controle e Participação Social nos processos de espaço de decisão. Quem vai explanar esse eixo conosco é o professor Matheus Silveira, que é formado em magistério, graduado em normal superior, pós-graduado em gestão escolar e orientação e supervisão escolar. Também é membro do Fórum Municipal da Criança e do Adolescente, nosso CONDICA, membro do Fórum Municipal de Educação, conselheiro do Conselho do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Farroupilha, também vice-presidente do nosso SISMUF, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Farroupilha, autor do livro Dois Pais e Professores. Lembrando que a organização da CONAI Etapa Municipal de Farroupilha é feita pelo Fórum Municipal de Educação, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. Então, Matheus, a palavra é tua. Obrigado, Eve. Boa noite para todos os participantes. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, agradecer ao Fórum também pela indicação da proposta de trabalhar o eixo da gestão democrática. Eu costumo dizer que a gestão me escolheu, né? Eu não, dentro desse currículo ali que a Eve foi trazendo, a minha formação inicial é professor de anos iniciais. Mas as coisas foram acontecendo no decorrer da minha vida funcional e foram me levando para o caminho da gestão. Eu tive a oportunidade lá, com 21 anos, de ser coordenador de uma faculdade à distância. Depois, aos 22, eu fui coordenador educacional e administrativo de uma escola privada. Aos 23, eu virei diretor dessa escola. Depois, aos 25, eu resolvi empreender e abrir uma franquia. Também trabalhava com educação, a gente trabalhava com modalidades esportivas. E aí fui para o serviço público, depois disso. A minha vida funcional em Farroupilha começou lá no Ilza Molina, e para vocês entenderem como a gestão foi me escolhendo, né? Eu entrei na secretaria escolar, depois eu fiz o concurso para professor, e já assumi a minha vaga na Padre Vicente Bertoni, onde eu sou diretor hoje. Mas, lá no Ilza Molina, aconteceu da vice-diretora sair em licença maternidade, e eu recebi horas suplementares para ajudar na direção. Não era vice-diretor, mas estava na direção. Fui servidor público em Flores da Cunha, e no meu segundo ano em Flores da Cunha, fui convidado a estar na gestão da escola Tancredo Neves, que é uma escola da periferia de Flores da Cunha. Depois fui coordenador novamente de uma faculdade de educação à distância, tinha mais de 2.000 alunos. Quando assumi a Padre Vicente Bertoni, eu iniciei como orientador educacional e depois passei a diretor. Então, a minha vida toda foi caminhando para a gestão. E aí, neste tempo todo, eu fui me especializando para que a gente pudesse, né, atender ou estudar as melhores formas de... E nem sempre é fácil, nem sempre a gente acerta, né? A gestão democrática, ela traz muitos desafios. E nem sempre ela é democrática. E é um assunto muito complexo, porque envolve muitos atores e sujeitos do processo educacional. E a gente precisa ter esse entendimento do que ela é, os princípios da gestão educacional e a vontade, né? Eu vou falar durante a minha fala aqui algumas vezes sobre vontade. E é uma conversa, então a gente pode parar, a gente pode perguntar, a gente pode conversar, fazer interseções aí dentro dessa fala. Pode passar, Eve. Quando eu
quando eu comecei a organizar o material, eu pensei em algumas perguntas norteadoras para essa conversa. E a primeira delas é se queremos uma escola democrática. E aqui eu vou passar a minha fala trazendo muitas situações de escola, né? Porque a nossa CONAI, ela traz as questões de escola e instituições públicas para uma gestão democrática. O que se entende por gestão escolar democrática? É possível fazer gestão verdadeiramente democrática? E por que nós temos tantas dificuldades em trabalhar de forma coletiva e colaborativa? Eu entendo que essas são perguntas fundamentais para se entender o que é a gestão democrática, né? E como pode ou não funcionar a gestão dentro disso. Pode seguir, Eve. Para começar, eu trouxe a etimologia dessas palavras, né? O que é o gestar? O gestar é o carregar, o levar sobre si, chamar a si, executar, germinar, fazer nascer, exercer, gerar. E a democracia, né? O termo tem em sua base duas palavras gregas: demos, que significa povo, distrito, e kratos, domínio e poder, o que nos traz o significado do poder do povo, ou seja, gerir o poder do povo. É isto que é basicamente o que a gente traz dentro dessa expressão gestão democrática, gerir o poder do povo. E fico bem feliz de falar sobre isso. Como eu disse, nem sempre a gente consegue fazer dessa forma a gestão dentro da escola ou dentro dos espaços onde nós estamos trabalhando, mas poder sair o poder da mão de uma pessoa, né? A partir do momento que o poder é descentralizado, né? E esse poder a gente fala, eu não quero que a gente entenda esse poder como algo assim superior, sobrenatural, mas é o poder da decisão, né? Quando isso sai da mão de uma pessoa, tem o ônus e o bônus. Tem o ônus de gerir todos esses sujeitos e atores desse processo, mas também tem o bônus de que a responsabilidade não é só de uma pessoa, sobre qualquer um dos efeitos dessas decisões, seja positiva ou negativa, né? E aí eu trouxe também a legalidade desse termo da gestão escolar, desculpa, da gestão democrática. Pode seguir, Eve. A legalidade disso vem desde a Constituição de 1988, porque daqui a pouco a gente está pensando que isso é uma proposta de um governo, de uma pessoa. Não, isso vem desde a Constituição Cidadã. Então, lá onde diz dos princípios e fins da educação nacional, o artigo 3º, o ensino será ministrado com base no seguinte princípio. E o inciso 8º, gestão democrática do ensino público na forma dessa lei e da legislação dos demais sistemas de ensino. Depois a gente tem a LDB, que é o próximo slide, que foi baseada na Constituição, ela também vai falar da gestão democrática. Então, lá no artigo 14, os sistemas de ensino definirão, deixa eu pegar aqui que está mais pertinho, os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação da comunidade escolar local em conselhos escolares ou equivalentes. O PPP e os conselhos são parte fundamental da gestão democrática, né? Nós estamos passando nesse momento pela readequação ou pela reelaboração do nosso PPP no município de Farroupilha, e ele precisa ser construído de uma forma democrática. A gente passa, lá no nosso PPP, nós vamos colocar as metas daquilo que a comunidade quer buscar, né? Aquilo que a comunidade entende que seja interessante e importante para a qualificação daquele tempo e daquele espaço educativo. Além da Constituição e da LDB, nós temos a Lei 13.005, de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação. No Plano Nacional de Educação, a gente tem a meta 19, que vai falar sobre a gestão democrática. E a gestão democrática, ela começa pela forma de escolha do diretor.
E hoje a gente tem a felicidade de Farroupilha, nós temos a grande parte dos diretores serem escolhidos de forma democrática pela sua comunidade escolar, certo? Mas isso não é o início de uma gestão democrática. Isso não quer dizer que o gestor ser escolhido desta forma, a escola tenha a gestão democrática, porque o diretor é a figura principal desse conceito e dessa proposta. E aí precisa ter a vontade deste diretor de poder sensibilizar para essa gestão, que não é fácil. Nós vamos falar sobre essas dificuldades daqui a pouquinho. Pode passar, Eve. Aí, dentro disto, a gente eu trouxe ali o parágrafo 741 do nosso documento base da CONAI, que ele fala: se faz necessário a efetivação e a consolidação da gestão democrática, de modo a garantir uma educação de qualidade, socialmente referenciada, tendo por objetivo a formação humana, emancipatória, crítica, inclusiva, plural e cidadã. Por que eu trouxe este parágrafo especificamente? Porque este parágrafo, por uma ironia do destino, né, a gestão democrática é a última pré-conferência, né, em função dos nossos horários, da nossa organização. E este parágrafo, ele sintetiza tudo que a gente viveu, ou tudo que a gente escutou ou estudou durante essa semana. Porque se a gente for buscar lá no eixo 1, por exemplo, o Plano Nacional de Educação como articulador do Sistema Nacional de Educação, ele vai passar pela gestão democrática. O eixo 2, que vai falar sobre a garantia do direito de todas as pessoas à educação de qualidade social, passa pela gestão democrática. O eixo 3, que fala de educação, direitos humanos, inclusão, diversidade, passa pela gestão democrática. O eixo 5, que é a valorização dos profissionais de educação, passa pela gestão democrática. O 6, que é o financiamento público, e o 7, que é a educação comprometida com a justiça social, também passam pela gestão democrática. Não foi de propósito, né, Eve, que a gestão democrática ficou para o final, mas a coincidência fez com que a gente entendesse que qualquer um desses processos, qualquer uma dessas articulações que a gente está fazendo nessa semana e que vai fazer na segunda-feira, são ferramentas de uma gestão democrática. A CONAI é uma ferramenta de uma gestão democrática. A partir do momento que a gente consegue consultar a população, a comunidade, para pensar nas metas e nas estratégias para a educação nos próximos 10 anos, é uma gestão democrática. Então, como eu falei lá no começo, eu vou falar um pouquinho sobre escola, mas também vou fazer um apanhado geral de todos os sistemas que fazem parte dessa gestão democrática. O Plano Nacional de Educação, que está sendo elaborado através da CONAI, é uma gestão democrática. O Plano Municipal de Educação, que é a próxima etapa que a gente vai fazer no ano que vem, é uma gestão democrática. E aí a gente precisa da participação de todos os atores que fazem parte da comunidade escolar. E isso não é só quem trabalha dentro da escola, porque a comunidade escolar, ela é um sistema. Ela está envolvida, ela está dentro de uma comunidade, ela precisa de todos os atores e sujeitos que fazem parte dessa comunidade. Ela fica... o CTG faz parte dessa comunidade, né? Agora eu vou lembrar de algumas situações aqui. O Clube de Mães faz parte dessa comunidade. E esses sujeitos e esses atores, essas lideranças, precisam fazer parte dessa gestão democrática da escola. Pode seguir, por favor. Aonde nós estamos nesse momento sobre a gestão democrática? Lá no Plano Nacional de Educação, de 2014 a 2024, na meta 19, ele estabeleceu que a gestão democrática ela tinha que ser alcançada em 2 anos. 100% de gestão democrática nas escolas e instituições, porque aqui a gente tem as instituições de ensino superior também e de ensino médio, que são públicas, precisava ser alcançada essa gestão dentro de 2 anos. Se passou 9, e nós ainda não temos a efetivação dessa meta. Em 2021, que é o último dado que a gente tem, apenas 6% dos diretores do país foram selecionados através da participação da comunidade escolar. Para nós, parece um
número muito distante, porque a gente já tem isso consolidado no nosso município, né? Essa escolha através da comunidade. Mas a gente precisa pensar no poder político do diretor. E é aí que vai ter a dificuldade de se implantar esta meta. Porque um diretor, hoje, no nosso município, que tem em torno de 80 mil habitantes, né, um pouco mais, um pouco menos, desculpa, se dilui um pouco. Mas o diretor é uma liderança daquela comunidade. Em municípios menores, o diretor também é liderança dessa comunidade. E o poder político que ele exerce sobre esta comunidade pode interferir na política partidária, né? A gente vai falar bastante sobre política, e aqui a política no sentido de polis, né? Quando lá na Grécia Antiga se reunia todo mundo na praça para tomar as decisões. Esta é a política da gestão democrática, não é a política partidária. Mas essa meta é tão difícil de se atingir em virtude da política partidária, porque o diretor tem um peso político em todas as situações, seja nos municípios maiores ou nos municípios menores, diretores, e aqui eu falo de escolas e outras instituições. O colegiado, pode passar, Eve, o colegiado, que são os conselhos, os grêmios, nós temos 39% das instituições do país, em 2021, que possuem os seus. E aqui é o CPM, o Conselho Escolar, o Conselho de Classe e o Grêmio Estudantil, que são os colegiados que são previstos na LDB. Da mesma forma, trabalhar com todas essas situações, com todos esses pensamentos, essas discussões, dá muito trabalho, dá muita discussão, dá muita reunião, e aí precisa ter a vontade do diretor, do gestor, como figura central dessa gestão democrática. Depois disso, eu trouxe também o parágrafo 751, ele é longo ali, né? Mas é que é para a gente entender quais são os colegiados que estão dentro dessa gestão democrática. Do ponto de vista da educação nacional, faz-se necessário fortalecer e consolidar os espaços de decisão e deliberação coletivas, como o Fórum Nacional de Educação, os fóruns estaduais e municipais e distrital, a Conferência Nacional de Educação, que é a nossa CONAI, o Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais, distrital e os municipais, os órgãos colegiados das instituições de educação superior e os conselhos escolares, o Plano Nacional de Educação, os planos estaduais e municipais de educação, os demais planos também se constituem como espaços importantes de participação, deliberação e tomada de decisões coletivas. No âmbito das instituições educativas, pode-se citar a construção do projeto político-pedagógico e do plano de desenvolvimento institucional, na medida em que eles são elaborados de maneira participativa e vinculados à realidade social das instituições. Eu fiz esse recorte do documento da CONAI para que a gente tenha o entendimento de todas as instâncias de uma gestão democrática. Por isso que os nossos eixos todos, eles conversam com a gestão democrática. Por quê? A valorização dos profissionais, que vai ser discutida e depois vai ser colocada como forma da lei, ela passa pela gestão, passa pelo poder de decisão, passa pelas nossas intervenções, tanto na CONAI quanto nos outros planos, nos planos estaduais, que é a próxima etapa, depois o plano municipal, que é o que a gente vai fazer de forma local. A gestão democrática, ela precisa desenvolver um espaço amplo de diálogo através dos seus colegiados. Como eu falei antes, o conselho de classe, e aqui eu faço uma crítica ao nosso conselho de classe, e não são todos, claro, porque o conselho de classe, a gente acaba buscando uma forma de, vou usar um termo aqui que talvez para algumas pessoas incomode um pouco, mas é essa crítica que eu quero fazer. O conselho de classe, ele é soberano, ele não é para a gente passar a nota ou para passar a menção, é para a gente discutir o todo do aluno, é por isso que é um conselho, é para que a gente possa ter esse aluno e essa visão do aluno de vários campos do conhecimento. Porque o aluno, a gente já tem esse estudo há muito consolidado, o aluno não precisa ser bom em tudo, né? E a gente acaba indo para o conselho de classe apenas para saber se ele passou, se ele reprovou,
se ele está com nota acima da média ou nota abaixo da média. E essa não é o que prevê a LDB. O conselho escolar, da mesma forma, né, o conselho escolar ele tem uma função de fiscalizar e de ser consultivo, a gente precisa consultar e ele serve como fiscalização das ações da gestão democrática. O CPM, que tem uma função administrativa, e aí vem as verbas todas que a gente recebe através do CPM, todos esses três são colocados para nós, dentro da gestão democrática, na forma da lei, através da LDB. E a gente tem o Grêmio Estudantil também, que ele é uma sugestão, né, para as escolas, mas no município de Farroupilha, ele também tem força de lei. Né? Nós não temos uma lei específica, a gente tem uma proposta, um projeto de lei que está na Câmara dos Vereadores desde 2021, mas nós temos o Plano Municipal de Educação que institui os grêmios estudantis. E também nós vamos falar um pouquinho agora dessa participação do aluno, porque dentro da gestão democrática, a gente precisa pensar na formação cidadã desse aluno e no exercício dessa cidadania. Talvez nós não tenhamos os benefícios dessa gestão democrática na condução com os alunos, mas um aluno que participa da gestão da sua escola, com certeza vai participar da gestão da escola do filho deles. Porque hoje a gente vive uma sociedade muito individualista e nós não temos o costume de destinar um tempo para participar dos conselhos, das reuniões de conselho, para participar da gestão democrática dessas escolas. A gente sabe, nós somos gestores de escolas públicas e a gente sabe como é difícil as reuniões de CPM, né, para conseguir fazer com que o grupo venha, os próprios professores. E talvez tudo isso aconteça hoje porque a gente não trabalhou isso lá atrás, para que nós tenhamos o entendimento da responsabilidade que a gente tem na tomada de decisão em conjunto. Pode passar, Eve. Eu já fui um pouquinho mais. O articulador de todos eles, desses colegiados, é o PPP. Então, o PPP é um documento que precisa estar à disposição da gestão da escola, dos professores, dos funcionários, para que a gente entenda quais são as concepções, quais são as estratégias definidas, o que a gente espera da escola, da gestão da escola e do colegiado todo que está ali. Pode seguir, aí ver. O protagonismo da comunidade escolar, a gestão democrática, quando eu coloco ali a gestão democrática, eu puxo muito a figura do diretor, né? E se ele não acreditar, do diretor, do gestor, ou da equipe diretiva, como a gente quiser. Se o diretor ou a equipe diretiva não acreditar nessa gestão democrática, e volto aqui a ressalvar, nem sempre a gestão é democrática, nem sempre. A gente tem gestão democrática, gestão participativa, gestão dialógica e gestão autocrática. Tem mais algumas também, né? Mas, às vezes, a gente precisa abrir mão, né, de todo esse diálogo para poder conduzir. E isso não está errado, porque todos os nossos estudiosos aqui sobre gestão, eles também trazem isso. Em algum momento, alguém precisa puxar, né? E essa figura é do diretor. Mas a gente precisa partir da gestão da escola como um princípio de gestão democrática. Então, a gestão democrática como figura do diretor, o protagonismo dos atores envolvidos, a gente está falando muito em protagonismo, né? A BNCC traz muitas vezes esse protagonismo, é essa liberdade de se expressar, é dar voz e dar vez para todos, né? Muitas vezes, nem sempre tudo que acontece na minha escola, ou todas as propostas, são propostas que talvez eu fizesse enquanto educador, mas a gente precisa dar voz e vez entender o momento e da onde a pessoa está trazendo, né, o motivo disso. E aí a gente vai conduzindo da melhor forma. E aí a participação de fato, né, de todos os alunos, de todos os conselhos, pais, professores, funcionários. Esses são ingredientes essenciais dentro dessa gestão democrática. E quando a gente faz essa gestão democrática, a gente consegue ter decisões mais efetivas, porque a gente tem várias visões em cima dessa situação. A gente tem uma consciência política, né, aquilo que eu estava falando antes, política de polis, né, de decisão coletiva,
E a responsabilidade a gente compartilha, não é uma decisão só do diretor, é uma responsabilidade de todos, porque a decisão foi feita em conjunto. Segue, pode seguir, Evi. Aqui eu trouxe algumas competências da gestão democrática, eu vou ler porque ela ficou compridinha ali, porque eu achei que não tinha como tirar nenhuma delas, né? Da Heloísa Luque. Heloísa Luque é uma pesquisadora, ela é tem pós-doutorado, desculpa, em estudos sobre gestão escolar. Ela tem toda uma coleção de livros sobre gestão escolar, que é bem interessante. Se alguém quiser se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, ela tem, eu vou ler para vocês, são 5 livros bem interessantes dela, Escola Participativa, o Trabalho do Gestor Escolar, Gestão Educacional, uma questão paradigmática, Concepções e Processos Democráticos de Gestão Educacional, Gestão da Cultura e do Clima Organizacional da Escola, e Dimensões da Gestão Escolar e Suas Competências, que é da onde eu tirei essas competências da gestão democrática e participativa. E aqui a gente precisa pensar na equipe diretiva com essas competências, né? Eu vou ler também aqui pertinho. Lidera e garante a atuação democrática efetiva e participativa do Conselho Escolar ou dos órgãos colegiados semelhante do Conselho de Classe, Grêmio Estudantil e de outros colegiados escolares. Lidera a atuação integrada e cooperativa de todos os participantes da escola na promoção de um ambiente educativo e de aprendizagem, orientando por elevadas expectativas estabelecidas coletivamente e amplamente compartilhadas, que é isso que eu falo. As expectativas, as estratégias que a gente está criando lá para o nosso PPP, elas precisam ser compartilhadas, para que a gente possa compartilhar as responsabilidades de alcançá-las também. Estimula participantes de todos os segmentos da escola a envolver-se na realização dos projetos escolares, melhoria da escola e promoção da aprendizagem e formação dos alunos como uma causa comum a todos. Promove práticas de coliderança, compartilhando responsabilidades e espaços da ação entre os participantes da comunidade escolar como condição para a promoção da gestão compartilhada e da construção da identidade da escola. A identidade da escola, ela é um coletivo, ela parte do compartilhamento de todos. A gente sempre fala muito do pertencimento à escola. Esse pertencimento à escola só acontece a partir do momento que a gente tem a sensibilização de uma gestão democrática. Porque se tu não participa das decisões, se tu não compartilha os problemas da escola, tu não tem como se sentir participante daquilo. Tu não tem como se sentir pertencente àquele espaço e àquele ambiente. Pode seguir, Evi. O parágrafo 761 do nosso documento base, ele diz que, ele fala que uma boa parte das unidades da federação possuem os fóruns permanentes, os conselhos de educação, os conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb e conselhos de alimentação escolar estão em funcionamento. Porém, ele traz que a grande maioria deles, o funcionamento é insuficiente. A oferta, a meta de 100% da oferta de infraestrutura e formação dos conselheiros ainda não foi alcançada. Isso também é algo que a gente precisa olhar, porque esses espaços são espaços da gestão democrática do sistema do município. Então, a gente precisa ter toda a estrutura e infraestrutura para que esses colegiados consigam deliberar, consigam conversar e pensar na gestão ou na escola ou no processo educativo ou de fiscalização a qual eles estão destinados. Então, isto parte muito do poder público. O poder público também precisa acreditar nessa gestão democrática. Por isso que eu falo que nós vamos falar de escola, de instituição, mas a gestão democrática, ela passa por várias instâncias, e uma delas é o poder público. Ele precisa entender que a gestão democrática, sim, dá um trabalho maior para que eles possam conduzir todas essas discussões e cabeças, assim como para nós lá na escola, mas é função deles dar essa infraestrutura para a gente. E isso não tem acontecido. A gente sabe que essa meta ainda não foi atingida. É a meta 19 da gestão democrática do plano que está em vigência até o momento. Pode seguir, Evi. E aí, nós queremos, de fato, uma gestão democrática.
ela dá trabalho, gente, ela dá bastante trabalho, é muita discussão, é muita gente entrando na nossa sala o tempo todo, porque a gente precisa, como eu falei lá no começo, o protagonismo, né, ou lá nas bolinhas, o protagonismo, dar voz e vez para todos. Então, são muitas reuniões com professores, muitas reuniões com alunos, com funcionários, com pais, com conselhos, com a comunidade. E aí, volto a dizer, é o ônus e o bônus. É o ônus de conduzir e gerir todo esse poder que está vindo do povo. Mas o bônus é que a responsabilidade é toda compartilhada, né? É mais fácil ter uma gestão autocrática, a gente sabe disso, né? E algumas vezes também a gente precisa disso. Mas o princípio precisa ser de uma gestão democrática. Pode seguir, Evi. As dificuldades do trabalho coletivo na escola. Aqui eu trouxe um recorte do educador Fusari, tá? Ele é doutor em educação e esse é um artigo que ele escreveu em 93. Bastante tempo, né? São 20 anos atrás. E aí nós vamos olhar para esse recorte deste artigo dele para a gente entender se a gente ainda está nesse lugar ou se a gente conseguiu avançar. Ele fala que uma das dificuldades do trabalho coletivo na escola é a falta de articulação dos órgãos educacionais. É aquilo que eu falava do poder público, né? Nem sempre o poder público gosta ou quer uma gestão democrática, mas a gente precisa entender que a escola, ela não precisa do aval do poder público para ter uma gestão democrática. A gente tem esse direito garantido por lei, desde a Constituição. A gente vive uma sociedade muito individualista, falei agora há pouco. Nem sempre a gente doa essa hora, essa uma hora para ir lá conversar com a gestão da escola do meu filho para entender as dificuldades, os problemas e naquilo que eu posso ajudar. Os educadores não têm consciência dos problemas da escola. E aí, muitas vezes, este é um problema do gestor, do diretor. Porque nem sempre a gente compartilha. Muitas vezes nós tentamos resolver da forma que a gente acredita ser a melhor, mas a gente não compartilha os problemas da escola. E isso já era apontado lá em 93. Os educadores não têm consciência daquilo que acontece. Por isso, a dificuldade do trabalho coletivo. Porque a partir do momento que eu não sei o que está acontecendo, eu também não me envolvo no problema. E aí eu sigo sem ser pertencente àquele espaço. O calendário escolar não prevê momentos de articulação. Uma grande frustração do magistério com as políticas educacionais, e isso a gente segue, né, nessa discussão. A ausência da liderança para conduzir o trabalho coletivo, e aí a gente volta lá na vontade que eu falei lá no primeiro slide, a vontade de ter essa condução, porque ela dá bastante trabalho para a gente. A falta de professores nas escolas. Então, vejam, pessoal, são 7 pontos que ele traz nesse artigo que seguem 20 anos depois, sendo as mesmas dificuldades que a gente enfrenta para conseguir um trabalho coletivo na escola. Claro, algumas aqui, em algumas instituições mais alguma situação, outras em outras instituições outras, mas a gente avança pouco na gestão democrática. A gente precisa ter consciência daquilo que ela traz, daquilo que ela é, e tentar consolidar. A gente precisa tentar consolidar a forma de gestão democrática. Nesse artigo também, agora só não está ali, mas é só para a gente, como critério de curiosidade, ele traz um roteiro para facilitar o trabalho pedagógico. E aí depois, se alguém quiser, eu posso compartilhar, gente, vocês têm o meu contato também, eu tenho esse artigo. Ele traz em torno de umas 70 perguntas, que seria como se fosse uma autoavaliação, uma forma de avaliação para a gente trabalhar com a equipe de professores. E aí são algumas perguntas ali que se responde, enfim, e aí daquilo a gente faz um diagnóstico de como está o nosso fazer coletivo e pedagógico dentro da escola. Então é bem interessante, ele é um artigo curtinho, mas bem pontual, bem prático, porque na escola a gente precisa ser prático, a gente precisa estudar, a gente precisa entender, né, da onde a gente está falando,
mas a avalanche de rotina da nossa escola faz com que a gente tenha que ser prático, né? A gente acaba tendo que correr contra o tempo. E nesse artigo a gente tem também essas perguntinhas que nos ajudam. Pode seguir, Evi, por favor. A gestão democrática da educação se articula com a construção de um projeto de nação soberana e democrática. É o que eu estava dizendo antes. Pode seguir, Evi. Pacheco dizia que eu ouço falar muito do educar para a cidadania. Ponto. Para é futuro, gente. A gente educa para o futuro? Não, a gente educa para o presente também. Então, a gente precisa... Não é educar no exercício desse princípio. De que individualmente sou responsável pelo meu coletivo. Então, nos nossos PPPs, aí a gente elaborou a missão, a visão, os valores da escola, e eu posso, assim, colocar minha mão no fogo de que muitos de nós escreveu que nós desenvolvemos um trabalho para a cidadania, para termos cidadãos no futuro, né? Um bom cidadão no futuro, e aí cada um de nós escreve de uma forma mais bonita aí. Mas a gente precisa pensar no presente, e a gestão democrática faz com que o nosso aluno exercite essa cidadania. Essa cidadania ele não vai aprender, não é lá no livro que a gente vai abrir e vai dizer, ser cidadão é isso. Não, ser cidadão é participar dessa gestão da escola. Não só através do colegiado, do Grêmio Estudantil, mas em outros momentos. Lá na nossa sala de aula, quando a gente está fazendo a gestão do nosso fazer pedagógico, se eu não der voz e vez para esse aluno, eu não tenho uma gestão democrática dentro da sala de aula. Então, a gente passa do macro da gestão democrática, do poder público entender a gestão democrática, até o micro, que é lá na sala de aula, entender que nós também precisamos fazer o nosso exercício de gestão democrática para o nosso aluno, dentro do nosso fazer pedagógico. A partir do momento que ele vai falar uma... né? A gente está lá lutando com o aluno, não vai dar certo. A gente não está exercendo a nossa gestão democrática. O Pacheco, ele é um crítico, né, do sistema tradicional de ensino. Ele é o criador da escola da ponte, para quem não está familiarizado. E aí a gente precisa entender, né, o diretor precisa se perguntar se ele quer. A partir do momento que ele diz que eu quero, o trabalho vai aumentar. Mas o trabalho aumenta naquele primeiro momento. E depois a gente já começa a receber os benefícios dessa gestão mais democrática. E aí, pessoal, pode passar, uma escola que sensibiliza uma gestão democrática é uma escola transformadora. Transformadora na vida dos seus professores, da comunidade escolar onde ela está inserida e da vida dos seus alunos. Eu não preparei um material muito longo, eu vim falando e falei rápido também, né? E queria abrir também para o pessoal, se quiser conversar sobre o assunto. A gente não sabe todas as respostas, não tem todas as definições de todos os conceitos, mas a gente pode trocar uma ideia nesse momento. E eu quero agradecer a audiência e de vocês todos. Isso aí. Eu não achei longo, eu achei que tu explanou muito bem, Matheus. Muito bem. E hoje é o nosso dia mais cheio da conferência, para te ver como né? o tema... como o tema mexe, né? O tema mexe e mobiliza, e a gente precisa disso. De mais pessoas querendo e tentando. Porque não é fácil, a gente não vai conseguir, e na minha escola, eu acho que tem até alguns professores aqui da minha escola, nem sempre a gente consegue, não é algo natural, né? Para nós é mais fácil a gente determinar aquilo que acontece, nos dá menos trabalho, mas a gente precisa fazer o exercício de tentar. Desculpa aí, eu tinha te cortado. Não, eu ia complementar justamente com isso que tu acabou, né? A gestão democrática está aí, está no papel, mas é um trabalho que realmente não é fácil. É muito mais fácil tu impor, né? Tu ali botar a ditadura, digamos assim. Trabalhar com o coletivo, trabalhar com pessoas, né?
numa escola que envolve muitos atores, muitas situações, tanto elas de aprendizado pedagógico, mas também o fator social, às vezes, muito forte e emocional muito latente, não só dos nossos alunos, mas também dos nossos colegas, professores, e ainda lidar com todo o burocrático, né, não é uma tarefa fácil, tem que estar disposto a fazer isso, né, e fortalecer, né, a democracia, a gestão democrática. E eu acho que tu colocou muito bem, né, que o nosso eixo, acho que foi um acaso, mas um acaso feliz, dele ser o último, e realmente ele dialoga com todos os outros eixos, ele envolve todas as esferas. E aí eu deixo para os colegas aqui, agora levantou a mão, acho que baixou a mão de novo. Tinham levantado a mão para fazer uma colocação, mas eu deixo para os colegas aqui, que também tem vários gestores que estão presentes, acho que podem também contribuir, né, de maneira com mais propriedade. Que medo, né? Ninguém falando nada. Eu ia dizer, nossa, pessoal, vamos trocar uma experiência aí. Pessoal, vamos trocar umas figurinhas. Oi, Tudo Wander, bem, boa Wander? noite. Tudo certo? É só para contribuir com o Matheus e dizer que realmente, assim, o tentar colocar uma gestão democrática em ação não é nada fácil. São muitos desafios e realmente, sim, muito desgastante, porque a gente não para um minuto. Como o Matheus disse, as questões burocráticas, não muito raro, a gente acaba trazendo para casa para fazer, porque na escola não dá tempo de fazer. Se tu tem realmente a tua porta aberta, a porta da gestão aberta para discutir, para receber todo mundo, tu não tem tempo, efetivamente, não tem tempo para tratar das outras questões burocráticas da escola. Então, é um desafio grande. E sim, é muito mais fácil tu ser autocrático, porque aí chega um momento que tu acaba... não, agora vamos dar uma pausa aí nessa conversa para a gente poder dar conta de outras questões. Sabe, Wander, que é bem isso, né? A gente manter a porta aberta faz com que a nossa demanda fique muito maior, né? Essa semana eu fiz uma brincadeira lá na escola, eu precisava terminar de elaborar o material da CONAI, a gente tem passeio amanhã, né? Sai 6 da manhã amanhã. E aí eu coloquei, eu fechei a porta, né? O pessoal nunca me veio com a porta fechada. Fechei a porta e coloquei um cartazinho lá, desocupado até 2024. Não coloquei até 2024 eu botei assim, eu sei que é assim, urgente, mas tudo é. Então, agora... porque eles estão tão acostumados a serem atendidos que a porta fechada, só fechada, não adianta. Tu tem que colocar mesmo o recado, porque não adianta ter só a porta fechada. Exato. E isso é bom. É um monte de trabalho para a gente, mas é bom porque a gente entende que está, pelo menos minimamente, colocando em prática essa gestão democrática. Que no momento que o teu professor, teu aluno, os pais da comunidade, funcionários, têm essa intimidade de chegar na tua porta e, às vezes, nem respeitar a porta fechada, é porque eles se sentem à vontade e percebem que tem um espaço de diálogo aí. Exato. É isso que é importante. A sala do diretor tá sempre cheia, ter sempre alguém lá, é sinal disso. É de que se entende que abriu-se um espaço de diálogo, né? O diretor que não recebe ninguém ou que é difícil de acessar é porque a gente não consegue ter um diálogo, não consegue começar a ter uma gestão democrática, né? Porque o início é lá na escolha, mas os princípios dela são na prática, são no dia a dia, né? Exato. Eu vou precisar conectar na energia o meu celular, mas eu já volto para falar mais um pouquinho. Certo. A prof. Lucila levantou a mão. Pode falar, prof.
boa noite a todas e todos. Então, né, eu acho que a gestão democrática, ela é um tema bastante caro, né, principalmente para quem tem aí uma longa caminhada de docência, né, para quem está no município quase há 30 anos, e era algo, né, que a gente tinha, demanda um olhar para a comunidade. E aí, quando se fala, né, dessas portas abertas, dessas conversas, eu acho que, acima de tudo, envolve uma concepção. Então, é uma conexão que existe entre como se promove esse plano de ação, né, dos gestores, como se promove esse planejamento que se constrói no cotidiano do aluno, que se parte dessa realidade, e como, né, esses saberes vão emergindo, enfim, desse diálogo com a comunidade. Então, sem a escuta com a comunidade, não há gestão democrática. Então, envolve a concepção. Acho que essa é a grande característica, né, da gestão democrática. E quando ela olha para os outros eixos, né, que defendidos aqui, discutidos pela CONAI, os 7 eixos, é porque existe aí um atravessamento, né, acerca desse gestor, para que realmente seja uma gestão democrática. Eu preciso pensar na equidade, eu preciso pensar na justiça social, eu preciso pensar na ERER de uma forma atravessada, preciso pensar, né, nesses sujeitos que chegam na escola, nessas idas e vindas. Então, ele é o ponto crucial, a gestão democrática é o ponto crucial, de uma certa forma, é o ponto forte, né, dos eixos, porque é aí que vai se materializar realmente as ações, né, para que vai se voltar à sociedade, né. É só mais realmente uma contribuição acerca de que fazer gestão democrática envolve concepção epistemológica, por isso que as propostas pedagógicas, ou melhor, Farroupilha é projeto político pedagógico, ele é construído com, né, com os pares, é construído, né, com professores, comunidade, estudantes, com essa escuta. Então, é uma rede muito interligada, é como um grande sistema. Isso mesmo, Lucila. Eu gosto muito do tema, né? Como eu falei lá no começo da minha explanação, a gestão me puxou para ela, né? Eu sou professor, eu gosto. Agora a gente tem conversado bastante, né? Eu disse, preciso voltar um pouquinho para a sala de aula para dar uma descansada também, porque a gestão, ela faz com que a gente tensione bastante também, né? Conduzir todos esses saberes, conduzir todas essas discussões, esses sujeitos, entender de que forma a gente quer fazer gestão, né? Com portas abertas ou não, faz com que a gente se desgaste bastante. E eu concordo contigo, Lucila, é o atravessamento da gestão democrática em todas as suas instâncias é que vai conduzir todo o sistema que a gente quer para os nossos alunos, toda a educação que a gente quer desenvolver nas nossas instituições e buscar sempre o melhor. Eu sempre falo que a gente tem que buscar uma educação pública de qualidade, né? O meu aluno, ele precisa, sim, ter uma avaliação externa boa, mas ele precisa também ser acolhido, ou melhor, ele precisa primeiro ser acolhido, ele precisa se sentir pertencente, ele precisa ser feliz, e assim a gente vai buscar depois os outros índices, as outras coisas todas que a gente precisa também. É verdade. Professora Lucila, quer colocar mais alguma coisa? Levantou a mão? Não, foi por acidente mesmo, desculpa. Tá bom, tranquilo. Estou contemplada, obrigada. Obrigada. Wander? Pegando aí a fala do Matheus e também colocando mais alguns pontos nessa questão do se sentir pertencente, fundamental para a escola, sim, e também na questão do ser uma gestão democrática, fazer com que os outros compreendam também que essa gestão é democrática, mas não é permissiva. É uma gestão democrática que vai intermediar
um acerto entre todas as partes, conduzir o trabalho para que ele flua de uma forma que produza bons frutos, mas que não seja permissiva, porque às vezes a gente se depara com algumas situações. Vocês dizem que são democráticos, mas tal coisa ou tal outra coisa. A gente é democrático para ouvir e tentar encaminhar soluções daqueles conflitos que acontecerem da melhor forma, não agradando uma parte ou outra, tentando equilibrar essas coisas para que o trabalho flua de uma forma agradável e construtiva, não de uma forma que alguém possa se sentir tá privilegiando uma ou outra esfera, fazendo compreender todos esses processos que acontecem ali dentro da escola. E buscando juntos a solução. Tu sabe que eu acredito muito que todos os profissionais precisariam passar pela gestão, né? Talvez os outros colegas não merecessem, alguns na gestão, mas enfim, né? Para que entendam que nem sempre a gente consegue dizer sim para tudo, né? E que o não não é um não pessoal. Eu acho que isso a gente precisa trabalhar muito na educação e na gestão democrática, que as decisões elas não são pessoais, né? A gente precisa profissionalizar. E aí a gente cai também num viés aí que é da nossa profissão, que é uma profissão por amor, que é tu é professor por amor. Não, a gente é professor porque a gente é profissional, né? E a gente precisa profissionalizar isso e profissionalizar a gestão também. Porque quando a gente toma essas decisões, né, Wander, porque ter uma gestão democrática não é ser permissivo, e tu está corretíssima nisso, e essas decisões tomadas de forma compartilhada, e aí a gente consegue também compartilhar a responsabilidade, mas, de fato, recai sobre o diretor, né, toda esse sim ou esse não, né? Mas, normalmente, o não é levado como um não pessoal, e não como um não de forma a melhorar o coletivo. Por isso que eu digo, os profissionais precisariam todos passar pela gestão, para entender o macro. Porque, às vezes, o profissional está tão... e a gente entende o problema de cada um, né? Mas está tão fissurado na sua situação que não entende que o gestor ele precisa tomar uma decisão para o bem coletivo, né? E não para o bem pessoal da pessoa. E eu acho que isso recai muito sobre toda essa história, toda essa conversa que a gente tem há muitos e muitos anos, de que a nossa profissão não é uma profissão, ela é um dom, um amor. Ela é um dom e um amor, mas ela é uma profissão. A gente está aqui porque somos profissionais e porque gostamos, né? As pessoas todas são profissionais das suas diferentes profissões, porque se especializaram, porque estudaram para isso, não estão lá por amor ou só pelo dom. Não, são profissionais. E a gente precisa profissionalizar a educação e entender que a escola é um espaço de profissionais. E profissionais precisam ter decisões profissionais e não pessoais. Colocaste muito bem. Não, colocou muito bem. Dizer que nesses 33 anos, quase 34, que eu já estou no município, assim, eu tive passagens por muitas gestões. Já estive por muitas gestões. E essa questão das decisões que não é pessoal, muitas vezes a gente encontra direções que tomam decisões no âmbito pessoal. E isso é muito ruim para a gestão e muito ruim para a escola. Porque aí tu vai ter lá dentro profissionais que vão ser tratados de uma ou de outra forma, de acordo com com aquele entendimento que o diretor tem de ser, para esse é isso, sabe? A necessidade e a importância de ser uma gestão imparcial, que pense a escola como um todo e não em privilegiar apenas alguns
profissionais ou alguns alunos, ou enfim, e eu já me deparei com muitas direções que infelizmente ainda não tinham essa percepção ali da escola como um todo. É isso, é profissionalizar a gestão, né? Profissionalizar a instituição escola, né? A gente precisa entender que é um local com os profissionais. A gente precisa de decisões profissionais, não decisões pessoais. E um espaço onde tu tentar agradar a todos já perdeu totalmente o rumo do teu trabalho e não vai conseguir resgatar. É isso, a gente precisa escutar a todos, né? Escutar a todos. E a gente está no serviço público, a gente precisa ter a impessoalidade, né? Está lá na nossa Constituição também, né? Que o serviço público ele é impessoal, né? Então, a gente precisa ser profissional como servidores, né? Exatamente. Ótimas colocações, né? Bem o que é o cotidiano, né, da gestão numa escola. E para vocês verem como é uma linha tênue, né? Porque é um cargo de muita responsabilidade, né? Não é um cargo de empoderamento ou algo nesse sentido, né? Que às vezes a gente também, né, vê que as pessoas se perdem um pouco, né? Mas acho que vai o aprendizado, né, também, né? Às vezes é difícil quem nunca entrou numa gestão entrar e se deparar com um monte de desafio, e principalmente esses desafios com as pessoas, né? Não digo nem o desafio burocrático, né? Esse a gente estuda, lê ali e vai, né? Mas é o das relações mesmo, né? Dos conflitos, né? Esses que são os que é isso. E aí, aqui a prof. Lucila também colocou numa mensagem, né? Que não há um espaço para o silenciamento, né? É escuta e voz, e é autoridade, não autoritarismo. Envolve as escolhas. Acho que colocaste muito bem também, Lucila. Isso aí. Não é fácil, mas seguimos, né? Como trabalhadores da educação, professores que somos, né? Em busca sempre pensando no nosso aluno, né? No bem-estar dos nossos estudantes, que eles se sintam acolhidos, pertencentes e tendo isso, felizes, acho que a gente, tendo isso aí, já é quase o caminho, meio caminho andado, mais do que o meio caminho andado, né? Que tendo alunos felizes, professores felizes, sentido pertencentes, a escola vai para frente, Todo mundo gosta de ser acolhido, né, Eve? Exato, Nós gostamos de ser acolhidos nos espaços que a gente frequenta, o professor gosta de ser acolhido na nossa escola, o aluno da mesma forma, o pai da mesma forma. Né? Isso aí. A comunidade geral, né? A presidente do clube de mães, né? O patrão do CTG, é isso aí. Exato. É por aí o caminho. Todo mundo gosta. Então, eu acho que a gestão democrática, ela é um desafio enorme para todos nós, quando a gente busca ela, mas ela não começa sem antes nós termos a vontade de que ela aconteça e que a gente busque acolher e escutar a todos. Exatamente. Não sei se alguém tem mais alguma colocação, algum questionamento. Se não, acho que, né, já podemos, né, ir encerrando, né, a nossa última pré-conferência, né, da nossa semana, lembrando que na segunda-feira temos a conferência final e presencial da CONAI Etapa Municipal de Farroupilha, né, coloquei aqui o link das inscrições na mensagem para quem ainda não se inscreveu e vai participar. Essa semana foi uma semana muito produtiva, né? As pré-conferências foram muito esclarecedoras, todo mundo que falou tem propriedade do assunto, né? Tem propriedade nos eixos, são professores, eu acho que isso é um grande fator, né? Assim, muito positivo, né? Que são trabalhadores da educação falando de educação e falando, né, nos respectivos eixos. Eu acho que isso é uma forma de valorizar mais ainda e a gente se afirmar como profissional, né? É isso que o Matheus falou, assim.
a gente se valorizar como profissional, né? Não só por quem trabalha com amor, né? Ou não, nunca não ficar aceitando aquele, aí tu só dá aula, e o que tu faz? Professor e mais o quê, né? A gente já, garanto que todo mundo aqui nessa sala já escutou isso em algum momento. E então, acho que era isso da minha parte, né? Se quem quiser colocar mais alguma coisa, sinta-se aberto. Se não, reforço o convite para a nossa CONAI dia 30, ali na Escola CNC, a partir das 8 da manhã, onde serão feitas contribuições para o documento referência, né, que irá para contribuir com o Plano Nacional de Educação e logo com o nosso Plano Municipal de Educação, para o próximo decênio. Da minha parte era isso, Matheus, muito obrigado pela parceria, pelas palavras, pela colocação. Acho que foste muito feliz, né? Ainda mais também tu que está ali no chão da escola, vivendo a gestão, né? Intensamente. A gestão Exato. Obrigado, Eve, obrigado pelo convite. Né? Obrigado pelas contribuições também. Isso aí. Esse ano eu completo 21 anos dentro do magistério. Né? A carinha está conservada, mas já passou uma quilometragem. E desses 21 anos, mais da metade deles foram voltados à gestão. Então, eu fiquei muito feliz, fiquei nervoso, sim, com o convite, né, para falar sobre esse assunto, mas é um assunto que eu gosto, que me escolheu, né, como eu disse lá no começo, e tenho me aprofundado cada vez mais nessa temática para buscar melhorar o meu fazer, né, dentro da escola e, consequentemente, atender de forma melhor toda a comunidade que está envolvida com a Padre Vicente, que é a escola hoje onde eu faço a gestão, que nem sempre é democrática, tá? Só para registrar. Porque é difícil. Isso aí, então. Então, pessoal, uma boa noite a todos, um bom descanso, bom resto de semana, final de semana, e até breve. Boa noite. Noite. Obrigado, Wander, pelas contribuições também. Boa noite, pessoal. Boa noite.